Transcendental. Programa Universo Holístico. Um espaço à reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico. Toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação: Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística. Quiron nos lembra que a cura não vem da perfeição, mas da aceitação amorosa das nossas próprias imperfeições. O mito de Quiron representa um dilema existencial. Como lidar com aquilo em nós que não tem solução imediata? Como transformar a dor em aprendizado? Eu sou Ingrid Silver e está começando o programa Universo Holístico, aqui na Rádio Transcendental, a mais holística. Hoje vamos conversar sobre Quiron, o mito de Quiron, como influencia as nossas vidas, mesmo que seja de forma terapêutica, e é sobre isso que vamos falar hoje. Fica ligado. Para começar, vou contar o mito, para que você possa se situar, para quem não conhece. Quiron era um centauro, mas bem diferente dos outros de sua espécie. Enquanto os centauros eram conhecidos por serem brutos, impulsivos e indisciplinados, Quiron era sábio, muito sábio, sensível, generoso. Ele nasceu da união do deus Cronos, tempo, com a ninfa Filira. Cronos, para fugir de sua esposa, se transformou em um cavalo durante a união. Por isso, Quiron nasceu com corpo metade homem, metade cavalo. Ao nascer e se ver mãe de um ser diferente, Filira ficou tão desesperada que pediu aos deuses para não ser mais humana. Ela foi transformada numa árvore. E Quiron, desde pequeno, então carregou esse sentimento de rejeição e de não pertencimento. Mesmo assim, ele não se tornou amargo. Pelo contrário, buscou os conhecimentos mais elevados e se tornou mestre em medicina, astrologia, filosofia, música, espiritualidade e artes de cura e desenvolvimento da alma. Foi tutor de grandes heróis da mitologia, como Aquiles, Hércules, Jasão e Asclépio, que é o deus da medicina. E então, como começou essa questão da ferida? Vamos chegar lá. Durante um acidente, Hércules, que era seu aluno e amigo também, disparou uma flecha envenenada que atingiu Quiron. Foi sem querer, tá? Mas essa flecha tinha o veneno da hidra de Lerna, que era algo mortal para qualquer ser. Porém, Quiron, ele era imortal. Então imagina, por isso ele não podia morrer e nem se curar. Então ele ficou condenado a viver com uma dor incurável e uma ferida que nunca fechava. A dor de Quiron não era apenas física, era também existencial, emocional e até espiritual, digamos. E ele se perguntava: como eu posso ser curador de tantos se não posso curar a mim mesmo? Então o tempo foi passando e Quiron foi percebendo que a sua dor o tornava ainda mais sábio, compassivo e poderoso como curador. Ele passou a entender profundamente a dor humana
Isso fazia dele o melhor dos mestres. No fim de sua jornada, ele escolheu oferecer a sua imortalidade em troca da liberdade de Prometeu. Para quem conhece aí a mitologia, né, que foi aquele que levou o fogo, no caso representando o conhecimento aqui aos homens, e foi punido por Zeus e pelos deuses. Com esse ato de amor e sacrifício, Quiron pôde enfim descansar. Zeus, honrando sua grandiosidade, o colocou no céu como a constelação de Centauro. Então, o que a gente pode aprender, digamos, do mito de Quiron, toda essa narrativa? O mito de Quiron, ele nos ensina que todos nós temos uma ferida que não se apaga completamente, mas que essa ferida, quando acolhida, se transforma no nosso maior dom de cura, sabedoria, de amor. Aquilo que mais dói, na maioria das vezes, é também aquilo que mais nos aproxima da nossa missão aqui no mundo, se você quiser chamar de missão espiritual. Então, aquela frase que eu disse no início do programa, então, queria que nos lembra que a cura não vem de perfeição, de ser perfeito, mas da aceitação amorosa das nossas próprias imperfeições. O mito de Quiron traz para a gente uma questão que é um dilema existencial, até filosófico mesmo. Como lidar com aquilo que em nós que não tem solução, principalmente imediata. Como transformar dor em aprendizado. É uma questão que ultrapassa, que perpassa, né, toda a filosofia existencial. Então, desde lá do começo, desde Sócrates até Sartre, essa questão da dor, do limite, né, a imperfeição, são experiências da condição humana, da nossa condição. E que essa imperfeição faz parte do nosso ser. Na filosofia, principalmente na escola existencialista, entende que o ser humano, ele não é pleno, ele não é acabado, nesse sentido de que estamos sempre aprendendo, que há sempre um devir, estamos sempre nos construindo, nos fazendo, e isso é muito bom. Se estivéssemos completos, já pensou, né? Não ter nada mais para acrescentar, para crescer, para transformar, para mudar, para transmutar. Então, o mito de Quiron, ele simboliza isso, que ele, mesmo sendo sábio, mestre, curador, ele carregava uma ferida que não se curava. Mas isso não o impedia de ser quem ele era e nem de contribuir com as outras pessoas, com o mundo, seus alunos, seus pupilos, né? E isso acaba sendo um paradoxo, né? Um paradoxo da existência, que nós, ao mesmo tempo que somos extremamente frágeis, somos fortes. Somos limitados, mas somos grandiosos em potencial. Somos finitos, todos vamos morrer, mas somos infinitos enquanto busca do ser humano de aprendizado. É muito bonito ver, hoje em dia é muito comum nas redes sociais, eu vejo muito no Instagram, muitos vídeos de pessoas longevas, pessoas com 100 anos, mais de 100 anos, fazendo coisas, fazendo planos, tendo uma vida próspera, com saúde, com lucidez, e tem ficado isso muito comum.
Eu tive uma avó também que passou dos 100 anos, extremamente lúcida, com alguns problemas de saúde, mas por outras questões, não somente pela idade. Então, nós somos finitos, mas ao mesmo tempo somos infinitos na nossa mente, na nossa consciência. E Kiron traz para a gente essa reflexão desse paradoxo, que a dor, ela não paralisa, ou não deveria paralisar, mas ela nos ensina. A ferida, ela não diminui, mas ela nos transforma. Isso traz pra gente também tá muito ligado ao autoconhecimento. Quando Sócrates disse conhece-te a ti mesmo, Kiron nos remete exatamente a isso, é olhar para dentro, é compreender as nossas sombras, nossas dores, nossas limitações, e a partir disso construir a nossa potência. Então, se conhecer quanto mais eu me conheço, quanto mais você se conhece, mais você tem noção das suas limitações, das suas sombras, mas também de tudo o que você pode ser e construir. E essa dor que todo ser humano tem, às vezes nós nomeamos isso, né? É um trauma de infância, foi uma rejeição de mãe, de pai, de família, de um romance que não deu certo, isso me travou para o resto da vida e tal. Nós damos nomes a essas coisas, mas não importa quando foi nem como foi, mas o ser humano tem essas dores mal curadas, digamos assim. E quando nós não podemos mudar a situação, então nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E esse é o desafio da vida, né? De que até no sofrimento possamos encontrar sentido, porque se eu não posso mudar, eu vou fazer o quê? Sentar no cantinho e chorar até o mundo acabar? Não, né? Então, Kiron é essa metáfora viva, que não podendo curar a sua ferida, ele transforma a dor em caminho de cura para os outros e automaticamente para si. Porque através do amor e do serviço, ele também se sentia parte da cura do outro, e isso faz bem. Quantos exemplos nós temos de pessoas que dedicaram suas vidas à humanidade, né? Mas que começou até com uma dor, né? Madre Teresa, né? Nós vemos pessoas extremamente sofridas, mas que doam seu tempo, sua vida para curar outros, para ajudar outros. Por quê? Porque isso traz alívio, traz consolo. E é uma forma de se sentir bem, de se sentir em processo de cura, digamos. Porque a verdadeira cura não é apagar a dor, vou tirar essa dor, pronto, tirei dor. Não, é dar um sentido a ela. Poderíamos dizer que o ser humano, ele se constrói nessa travessia entre a dor, a ferida e o aprendizado, entre o limite e a potência. Porque se eu entendo que eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais. E é o que um texto bíblico diz: quando sou fraco é que sou forte. Porque quando a gente chega no limite, que a gente vê que não, aqui ainda tem ainda ali um gás. E por mais que a gente ache que não, essa força vem. Como diz, vem não sei da onde,
vem do divino, vem do sagrado, vem de dentro de você, de como você quiser pensar isso. Mas ela vem, porque é um mecanismo do ser humano. Então a gente poderia dizer que o significado de Quiron, assim, terapeuticamente falando, você pode pensar, mas isso é mitologia, isso não existiu. Sim, mas nós devemos e podemos aprender muito com linguagem simbólica. Eu já falei isso aqui num outro programa. A linguagem simbólica, ela é feita para a gente se entender e entender o mundo. É como as fábulas, as histórias infantis, é para acomodar alguns sentimentos. Então, eu gosto muito da mitologia nesse sentido também, de que ela nos... como se fossem metáforas, parábolas, né? Para que a gente possa acomodar, internalizar muitas coisas. Então, Quiron simboliza nossa ferida sagrada, vamos colocar um nome assim. É uma dor que insiste em cutucar, mas que, quando eu olho para essa ferida com amor, ela pode virar um portal de cura, de sabedoria. Quiron nos lembra que a luz não nasce na perfeição, e sim na aceitação das nossas imperfeições. Aquilo que mais nos machuca, mas quando é acolhido, nos transforma no melhor amigo, no melhor conselheiro, no melhor terapeuta, no melhor curador, no melhor médico, no melhor engenheiro, no melhor profissional, no melhor pai, melhor mãe, melhor irmão. Isso nos transforma no melhor para nós mesmos e para o mundo. Algumas reflexões que podemos ter em volta dessa questão de Quiron. Todos temos uma ferida invisível e escondê-la, não olhar para ela, não vai ajudar em nada. Essa dor pode virar um dom. O que te machucou não te define, mas te transforma. Aceitar sua humanidade é o primeiro passo da cura. A ferida de Quiron não some, mas ela vai perdendo a força sobre você quando você transmuta, transforma em sabedoria. Alguns padrões ligados a Quiron tem uma marcação no mapa astral de todo mundo. Eu não vou entrar nisso hoje, mas então tem ali a casa, né, o signo e a casa astrológica onde Quiron está, e que muitas vezes, para mim, do meu mapa, faz todo sentido, tá? Então, alguns padrões que vêm ali. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, Quiron está na casa da família. Então, sua ferida provavelmente vai ser aí, tá? Só um exemplo, que não é uma coisa bem complexa que não dá para abordar aqui, até porque é uma coisa muito personalizada. Cada pessoa vai ter o seu Quiron em casas e signos diferentes, claro. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Se você pudesse transformar uma dor em um dom, qual seria? Qual ferida você sente que está pronto para começar a curar? Lembrando que Quiron não é um castigo, tá? Não é. Inclusive, eu quero fazer um programa também sobre karma, que eu tenho visto muitas coisas estranhas sobre karma por aí. Então, não é nesse sentido de que Quiron seja um castigo, você tá marcado para sofrer. Não. E a dor, essa ferida, essa dor não nos define. Mas aceitar que existe é o primeiro passo para a cura, né? E a nossa própria vida nos traz
mestres que são espelhos e experiências para que possamos transformar essa ferida em luz, ok? Eu vou fazer com vocês uma meditação guiada relacionada à cura da ferida com Quiron. Mas antes da meditação, então, eu quero convidar você toda quinta-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Transcendental, você assistir o programa Universo Holístico. Aliás, em todos os outros horários, ouvir a Rádio Transcendental. Para falar comigo, eu vou dar a minha rede social, porque lá tem todos os meus links. @Ingrid Silver Terapeuta, meu Instagram. E lá tem todos os outros links, inclusive do meu WhatsApp, para você falar comigo e também entrar para o grupo Universo Holístico, que é onde eu coloco algumas coisas extras do que eu falo aqui no programa, tá bom? Bem gostoso, bem tranquilo, poucas postagens, só eu que posto, tá? Pode entrar tranquilamente. E vamos então caminhando para o fim do programa com a nossa meditação pensada sobre a cura da ferida com Quiron. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Agora, gentilmente, vá fechando os seus olhos. Traga a sua atenção para o seu corpo. Sinta onde o seu corpo está. Acolha tudo que você sente agora, sem julgamento. Tudo que você sente está certo, está ok. Respire novamente. Em cada respiração, solte o peso, a pressa, as expectativas. Deixe sua alma repousar. Agora, imagine-se caminhando por uma floresta sutil, iluminada. A luz toca as folhas com suavidade. Você sente o chão firme sob seus pés, o perfume do verde e uma presença amorosa se aproxima de você. É Quiron. Ele se apresenta com um olhar compassivo, sereno, meio homem, meio cavalo, mas com uma alma profundamente humana. Ele se aproxima e diz: você veio até aqui buscar sua cura, mas o que te cura é o que você acolhe. Quiron toca levemente o centro do seu peito e nesse toque uma memória antiga desperta. Você sente a dor que carrega há tanto tempo, uma dor talvez de abandono, rejeição, medo, invisibilidade. Não lute contra, apenas sinta. Essa ferida não é sua inimiga, ela quer ser ouvida, ela é o portal. Agora, visualize uma luz dourada saindo das mãos de Quiron. Essa luz toca sua ferida e com esse toque vem um calor que não fere, mas aquece, um abraço que parece vir de dentro. Você é amada, você é amado, você é digno, você é digna, você é inteira, você é inteiro, mesmo com sua cicatriz.
Você pode repetir em pensamento ou em voz bem baixinha: eu acolho minha dor com amor. Eu me liberto das culpas que não me servem mais. Minha ferida é meu caminho de cura. Eu me perdoo, eu me abraço, eu me curo. Sinta agora essa luz dourada se espalhar por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Toque por toque, célula por célula, você está se limpando, se renovando, se lembrando de quem você é. Quiron se despede, mas deixa em você uma estrela brilhante no centro do seu peito. Essa estrela é a lembrança. Toda dor pode virar dom, toda ferida um ensinamento e todo coração um templo de cura. Respire fundo, volte devagar, mexa os dedos, abra os olhos e quando estiver pronta, quando estiver pronto, carregue essa luz com você. Você é luz, mesmo quando não se lembra. Transcendental, programa Universo Holístico. Um espaço à reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico, toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação: Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística.